gente, na videoaula de hoje, nós vamos ensinar para você que quer passar no vestibular neodarwinismo. Bom, para começar a falar do assunto, você tem que entender o que é o neodarwinismo. O neodarwinismo ele também pode ser chamado de teoria sintética da evolução, pode aparecer assim no seu vestibular, então fique atento. O neodarwinismo ele tem como base a teoria de Darwin e tem como os principais fatores evolutivos a mutação de Hugo Weyers, a recombinação genética, que é a mistura de genes já existentes com outros, fazendo uma mistura nova e criando espécies novas, animais novos. Você também tem a seleção natural de Darwin, que ela consiste em o mais forte sobrevive, né, bem genericamente falando, e você tem também a migração, que seria a entrada e a saída de indivíduos num grupo, dependendo do animal que entrar na sua população, você pode criar novas espécies, porque eles têm um material genético diferente. Então, o neodarwinismo é uma complementação da teoria de Darwin em relação à variabilidade das populações. E aí, ele possui, a partir daí, de 1910, o desenvolvimento da genética. Vários cientistas vão começar a estudar o neodarwinismo e vão redescobrir a genética de Mendel. E aí vai ser uma junção da seleção natural de Darwin e da genética de Mendel, além da mutação de Hugo Weyers ou das derrubações das propostas de Lamarck, com outros cientistas que já vamos falar aqui. E aí, com isso, você tem a descoberta do DNA e do RNA, muito importante para os dias de hoje. Explicando um pouquinho essa imagem que a gente colocou aqui no nosso slide, você tem a mutação, que já vamos explicar, a recombinação gênica, que eu já expliquei, dando uma variabilidade na população que você está estudando, e com a seleção natural, que é quem é o mais forte sobrevive, você tem uma adaptação. Então é isso que eles estavam estudando na época. Os cientistas queriam estudar o processo evolutivo das espécies e entender mais sobre a vida deles e a adaptação deles no meio em que vivem. Oi, gente, eu vou explicar um pouco sobre o contexto histórico. E, na verdade, tiveram vários cientistas no neodarwinismo. Então, o contexto histórico é mais ou menos o mesmo. É da década de 30 até a década de 40. Mais ou menos foi essa época que eles estavam estudando. E o neodarwinismo surgiu porque Darwin não conseguiu explicar o que era... não conseguiu explicar o que era a variação genética entre os indivíduos. Ele só conseguiu explicar a seleção natural. Então surgiu para tentar explicar as outras coisas que ainda não faziam sentido. Então nessa época nem o DNA existia quando Darwin ele criou a teoria dele. E por que os cientistas se juntaram para fazer essa teoria? Na verdade, não foi assim, todos juntos para fazer. Os cientistas todos estavam comprovando suas ideias e foi juntando aos poucos para conseguir, no fim, criar a teoria neodarwinista, que é estudar o processo evolutivo das espécies. Bom, agora vamos falar de Hugo Weyers. Hugo Weyers, ele foi um cientista que em 1886 ele começou a estudar um grupo de plantas chamada Oenothera lamarckiana. E esse grupo de plantas, ele percebeu que as gerações dela continham uma variação descontínua. E nisso, ele formulou a sua teoria das mutações. A teoria da mutação de Hugo Weyers, ela consiste em dois tipos. A mutação cromossômica ou a gênica. A mutação cromossômica, ela pode ser uma alteração no número ou alteração também na forma do cromossomo. E a mutação gênica, Hugo falou que elas se originavam das alterações nas sequências da base nitrogenada de determinado gene durante a duplicação da molécula de DNA. E essa alteração ela pode ocorrer por perda, adição ou substituição dos nucleotídeos. O que pode originar um gene capaz de codificar uma proteína diferente da que deveria ser codificada. Então, além disso, além de ele descobrir tudo isso das mutações, o Hugo ele redescobriu a genética de Mendel, que foi essencial para o neodarwinismo e para a descoberta do DNA e do RNA futuramente. Então, aqui a gente tem umas imagens, que seria um DNA com uma moléculazinha diferente. Aqui também, que é um cientista analisando uma diferente.
E nessa imagem aqui a gente tem um exemplo de mutação, que é uma abelha que foi mutando e ficando desse jeito. O importante lembrar aqui é que a mutação ela ocorre por acaso na natureza. E ela só pode, por exemplo, ser planejada e ser feita assim como se a gente ingerisse, por exemplo, o LSD. O LSD ele tem capacidade de mutar os nossos genes. Ele tem capaz de mudar os nossos genes, né? A gente, o modo como a gente vive. E aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma população inicial. E aí, por acaso, um deles ou alguns acabam mutando de formas diferentes. Ela pode transformar uma nova espécie. Porque a partir do momento que você muta e muda o gene de um animal, a partir de quando ele vai cruzar com outro, que chama recombinação genética, ele pode formar uma nova espécie. Então, por exemplo, aqui era uma espécie inicial, ela foi mutando e se transformando numa nova espécie, e tendo a extinção dessa primeira aqui. Concluindo, a mutação ela ocorre por acaso e ela é capaz de extinguir uma espécie criando outra nova, e tudo isso por acaso pela natureza. Agora falando um pouco sobre a teoria de Mendel, teve a primeira lei de Mendel. O que consiste a primeira lei de Mendel? Mendel, ele estudou as ervilhas. E por que ele usou as ervilhas? Porque elas eram de cultivo fácil, produz várias sementes, o que era mais fácil para ele analisar as características das futuras gerações. E porque ela era autofecundável também. E além disso, além de ter uma característica, por exemplo, que é a cor, ela também tinha a característica de ser rugosa ou lisa. E isso foi interessante, e vocês vão ver aqui como que ele resolveu explicar essa teoria. Então, o que ele fala? A primeira lei de Mendel consiste que a geração F1, ela recebe um gene de cada pai na mesma proporção. Ou seja, como a gente já estudou antes, se a amarela fosse azão azinho e a verde azão azinho, a geração F1, ela ia receber um azão da amarela e um azinho da verde, por exemplo. Entendeu? E como o azão do amarelo seria o dominante, toda a geração F1 ia nascer amarela. Que é o que está aqui no quadrinho, que ele explica que, por exemplo, a cor dominante é amarela. Por isso que, por exemplo, a geração F1 nasceu toda amarela. Só que na geração F2, o que aconteceu? Nasceu 1/4 de verde. Então nasceu 1/4 de ervilhas verdes. E como que você explica isso se você cruzou duas amarelas? Explica porque a geração F1 pegou um gene da amarela e um do verde. Então todas elas continham ainda um gene da verde. Quando elas cruzaram, 1/4 delas nasceu verde. Então essa é a primeira lei de Mendel. Então aqui temos um exemplo da primeira lei de Mendel também, que seriam dois animais, um branco e um marrom, se cruzam e o filhote deles nasceu um mestiço, branco e marrom. Ou seja, o filhote recebe um gene da mãe e um gene do pai na mesma proporção. Nessa tabela aqui, Mendel também descobriu as características dominantes e recessivas da planta da ervilha. Ou seja, ele descobriu que, referente à textura, a dominante seria lisa e a recessiva seria rugosa. E a característica da cor seria a dominante amarela e a recessiva verde. Por exemplo, isso foi resultado experimental que ele obteve e como ele colocou para comprovar a primeira lei dele. A segunda lei de Mendel, ela consiste no estudo de não só uma das características da ervilha, ela consiste de duas características ou mais. Além de Mendel estudar, por exemplo, a cor da ervilha, ele estudou também a textura da casca. Então ela podia ser lisa ou rugosa, como eu falei anteriormente naquele quadrinho. Então o que ele obteve? Ele, por exemplo, esse foi o experimento que ele fez. Ele pegou um amarelo liso e cruzou com um verde rugoso. E todas da geração F1 nasceram amarelos e lisos. Então aí ele cruzou de novo duas dessas e obteve, por exemplo, 9/16 amarelos e lisos, 3/16 amarelos e rugosos, 3/16 verdes e lisos e 1/16 verde e rugoso. Ou seja, ele descobriu que você dá para estudar duas características ao mesmo tempo, que seria a cor e a textura da casca, por exemplo. E isso é muito importante nos dias de hoje para estudar, por exemplo, a cor do seu olho e a cor do seu cabelo, ou do seu filho, e coisas assim que são importantes na genética hoje em dia. A gente tem uma outra imagem, você consegue visualizar mais claramente o resultado das mesmas. Então ele obteve, por exemplo,
amarela lisa, amarela rugosa, verde rugosa. Então ele pôde estudar mais de uma característica numa mesma matéria, que era a genética. Eu vou falar um pouco sobre Weishman, e ele que quebrou a teoria tanto de Lamarck como de Darwin, a de Lamarck quanto a teoria do uso e do desuso, e de Darwin sobre a teoria da herança das características de espécie para espécie. E o principal estudo dele para quebrar essas duas teorias foi dos camundongos, que ele pegava um camundongo com rabo e cortava o rabo, e aí ele usava 2 camundongos sem rabo e deles nascia um camundongo com rabo. E ele fez isso durante 20 gerações. E de todos os camundongos, que eram os 2 sem rabos, nascia um camundongo com rabo do mesmo jeito. E foi com isso que ele derrubou a teoria tanto do uso e do desuso, quanto da herança das características. Ele que sugeriu que o material genético era armazenado nos cromossomos, e por isso ele foi um dos principais fundadores da teoria dos genes. Ele também foi responsável por descobrir a diferença entre as células somáticas e as células germinativas. As células somáticas ocorrem durante a mitose e todas as células afetadas são descendentes dessa mutação, e elas não são hereditárias. Já nas células germinativas, as células ocorrem durante a meiose e a mutação afeta os gametas, portanto serão transmitidos por hereditariedade. Eu vou falar um pouco sobre John Hansen, e ele que criou o termo gene, de fenótipo e genótipo, e ele também criou a teoria das linhas puras, onde ele falava que a seleção só era efetiva quando era baseada nas diferenças de genótipo e não de fenótipo. Aí na teoria das linhas puras, ele estudou as plantas homozigóticas, e aí ele estudou feijões de diferentes tamanhos, e ele concluiu que os feijões são visualmente diferentes por causa do meio ambiente. De acordo com cada meio ambiente, as regiões ficam diferentes. Não por causa do gene, porque o gene de todos é igual. Que é como a gente está explicando aqui, que F é de fenótipo e G é de genótipo. Que o fenótipo vem de genótipo mais o meio ambiente. Bom, os órgãos homólogos são órgãos que eles se desenvolveram de modo parecido dentro do embrião, e eles podem ou não ter funções diferentes. Por exemplo, a asa de um morcego, a asa de uma ave e a nadadeira de uma baleia. Os órgãos análogos são os órgãos que têm a mesma função, como, por exemplo, a asa de um inseto e a asa de um morcego, que ambos fazem a espécie voar, mas só que no embrião elas se desenvolveram de modos diferentes. Os órgãos vestigiais podem ser dominados como uma estrutura atrofiada que possui praticamente nenhuma função. Mas só que em uma outra espécie, ela tem uma função bem grande, como o nosso apêndice, que no coelho ele é bem usado, e nós, seres humanos, não usamos muito ele. Como nós podemos tirar nosso apêndice, que não faria a menor diferença dentro do nosso organismo. A anatomia comparada é importante porque ela estuda a nossa evolução. Os evolucionistas, eles acreditam que nós todos temos um ancestral em comum, e esse seria o plano geral. Enquanto os criacionistas, eles acreditam que nós tivemos um criador que nos deu funções específicas para objetivos específicos, como, por exemplo, o canguru, que tem uma bolsa para guardar o filho dele, e somente ele tem isso. O leão, que corre rápido, e a girafa, que tem um pescoço grande, que somente ela pode alcançar as árvores maiores. A paleontologia, ela se preocupou com a vida no passado, e ela também nos ajuda a mostrar o processo evolutivo que nós tivemos. E ela também é muito importante para descobrirmos animais que habitavam na Terra no passado que não habitam mais hoje. E é descobrir, como por exemplo, os dinossauros. A biologia molecular é o estudo da interação dos sistemas celulares e as suas relações, como do DNA, RNA e da síntese proteica. E o foco dela é o estudo da estrutura e sua função do material genético. E é por isso que Mendel utilizou muito, por abranger nas áreas da química e em especial a da genética, que o ajudou a desenvolver a primeira e a segunda lei de Mendel. As especiações é o processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies, que dão até o surgimento da sua vida até o fim dela. Nós temos a seleção natural, que possibilita ao meio a selecionar quais são aquelas espécies que ele quer que fique e aquelas que vão embora. E a outra situação são as espécies que são separadas ao longo do tempo.
que vão adquirindo características diferentes e assim se transformando em espécies diferentes. Bom, agora a gente vai fazer alguns exercícios. O primeiro é da GV 2009, a respeito da tendência das espécies em formar variedades e da perpetuação das variedades e espécies por meios naturais de seleção. Assim começava a leitura dos trabalhos de Charles Darwin e Alfred Russel. Desde então, muito se pesquisou sobre os mecanismos evolutivos e estabeleceu-se que a sequência de eventos que explica a mudança evolutiva da população é... A resposta D é B, porque primeiro ocorre a mutação. A mutação é quando no DNA ocorre alguma mudança. Quando essa mudança ocorre, depois da mutação, ocorre a variabilidade dos genótipos. Ele muda o código do seu DNA. O DNA já vai estar diferente devido à mutação. E depois da mudança do genótipo, vai mudar o fenótipo, que é algo que você pode ver por fora, tipo suas características físicas. Depois que muda os fenótipos, vai ocorrer a seleção natural, que é o mais forte sobrevive. Mackenzie, 2007. A teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, incorpora os seguintes conceitos à teoria original proposta por Darwin. A. Mutação e seleção natural. A mutação está certa, agora a seleção natural não, porque a seleção natural foi proposta por Darwin. Mutação e adaptação. A adaptação também foi proposta só por Darwin. C. Mutação e recombinação genética. Tá certo, porque a mutação foi o Hugo que criou, e a recombinação genética são genes já existentes, com genes novos que vão dar origem a novas espécies. Agora a gente separou aqui para vocês uns livros dos cientistas que estudaram o neodarwinismo, caso você tenha curiosidade de ler mais sobre o assunto. Então eu vou começar falando quais foram uns também, além dos que a gente já estudou, cientistas que contribuíram para o estudo dessa teoria, que foi o Theodosia Dobzhansky e o Sr. Wright, que foram ambos geneticistas, Ernest Mayr, que foi um biogeógrafo e taxonomista, George Simpson, que foi paleontologista, e Stebbins, que foi botânico. E as principais publicações são A Variação e a Evolução das Plantas, de Stebbins, de 1950, foi O Tempo e o Modo da Evolução, de 1944, que nesse livro foi uma contribuição essencial para a teoria sintética, que foi do Simpson. E Um Longo Argumento de Charles Darwin e A Genética Moderna, que foi um livro muito importante também. E teve o Pensamento Revolucionário de Ernst Mayr, de 1991. E também tem a Genética e a Origem das Espécies, do Theodosia Dobzhansky. E temos também o livro de Charles Darwin, Da Origem das Espécies, de 1859, que foi muito importante, que conseguiu explicar a seleção natural. Caso vocês queiram ler, vale muito a pena.